Olá, meus amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional diário. Hoje, seguimos falando sobre o maná, que nos traz grandes reflexões acerca dos milagres de Deus em nosso viver. O texto, repetindo o de ontem, em Josué capítulo 5, versículos 11 e 12, nos diz que no outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Depois de 40 anos acordando pela manhã e tendo o alimento ali bem do lado da sua tenda, os filhos de Israel se habituaram com isso. Deixaram de ver como um milagre o maná. Mas aí aprendemos uma grande lição. Como eles não semearam nada durante esse longo período, toda uma geração sequer sabia o que era plantar. Curioso o aspecto de que, quando temos tudo à nossa mão, somos incapazes de enxergar sob a ótica correta as coisas. Uma vez estando na terra prometida, os filhos de Israel começariam a plantar, esperar crescer o trigo e, depois da colheita, eles mesmos prepararem o pão. Daí passamos a entender a bênção do pão, quando nós dizemos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam motzilehen min haaretz, ou seja, bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes sair o pão da terra. Para aquela geração, já não era um milagre ter o maná, o pão que caía do céu, mas o milagre era você plantar e colher e ser capaz de preparar o próprio alimento. Quando lemos na Torá, em Êxodo capítulo 16, versículos 31 em diante, fala assim: E chamou a casa de Israel o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homer dele, e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná, e coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram o maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Até os dias atuais, quando vemos uma representação da Arca da Aliança, sabemos que, de acordo com a Bíblia, de acordo com Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4, dentro do Aron HaKodesh, dentro da Arca da Aliança, existiam 3 coisas: as tábuas da lei, para lembrar dos mandamentos; o cajado de Arão, para ensinar aos filhos de Israel quem eram os sacerdotes do Eterno e respeitar o sacerdócio; e, por fim, uma porção do maná, para lembrar que o Eterno nos proveu o alimento. Mas dentro do santuário, dentro do Mishkan, ainda existia a mesa com os 12 pães da proposição. Portanto, podemos dizer que as 2 formas de alimento estavam lá no santuário, e até os dias de hoje agradecemos pelo nosso pão de cada dia, pronunciando que Deus faz sair o pão da terra. Milagres continuam a acontecer e é nosso dever mantermos os nossos olhos bem abertos para enxergá-los e sermos capazes de reconhecer que tudo vem a nós pela bondade do Eterno. Na sua oração, Yeshua nos ensina: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, para mostrar exatamente isso, o reconhecimento que, seja o maná, seja o pão, seja qualquer alimento, Deus nos tem suprido todas as nossas necessidades. Cada vez que olharmos para o pão ou olharmos para uma espiga de trigo, devemos nos lembrar que hoje nós podemos plantar, mas o milagre do crescimento do trigo brotando sobre a terra vem de Deus. Exatamente assim como aconteceu com os filhos de Israel, quando durante sua jornada pelo deserto eles nem sequer conheciam o maná, mas Deus provê a cada um deles o alimento de cada dia, bem do ladinho da tenda,
para que eles pudessem se alimentar adequadamente, com bolos como bolos de mel. Tenhamos sempre a gratidão presente em nossa vida e, claro, sempre tenhamos também 5 minutos para Deus. Shalom.